irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Então, eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra que eu sei que irá alcançar o teu coração. Antes, nós vamos orar, amém? E você que já está aí conectado, aproveita também para compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra, que venham a animar ela, que venham a fortalecer ela, que venham a fazer com que ela venha a ficar bem melhor do que como ela possa estar. A ministração de hoje à noite será sobre desânimo, em como nós podemos lidar com o desânimo. 4 passos, né, que na palavra nós podemos encontrar para lidar com o desânimo. Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, eu te agradeço pela tua graça que nos assiste, eu te agradeço, Senhor, porque a cada manhã, nós percebemos o teu amor e o teu cuidado por nós. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que irá alcançar os nossos corações nessa noite. Obrigada pelo teu Espírito em nós e sobre nós, aquele que nos consola, aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina todas as coisas. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que vai estar ouvindo essa palavra, em que ela possa ser alcançada por Ti, Senhor, nesse tempo, em que ela possa ver o quanto ela é amada, o quanto ela é cuidada por Ti, Senhor. Muito obrigada, nós estamos aqui, porque nós reconhecemos que a Tua palavra, ela tem poder para alcançar os nossos corações. Muito obrigada, Senhor, que cada pessoa que possa estar ouvindo, esteja com o coração aberto, com os ouvidos espirituais abertos, com expectativa para receber de Ti. Muito obrigada, Senhor, pela Tua inspiração nessa noite para ministrar a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como eu estava falando no início, nós vamos estudar nessa noite e aprendermos pela palavra algumas coisas, né, alguns passos que nós podemos tomar para lidar com o desânimo. Sabe, amados, Deus, nós sabemos que Deus, Ele é aquele que está conosco, mas é certo que o desânimo, algumas vezes, ele quer bater na nossa porta, ele até quer nos deixar nessa condição por muito tempo, mas glória a Deus pela palavra do Senhor, glória a Deus pelo Espírito dEle, em nós e sobre nós, nos ajudando para que esse desânimo, mesmo ele chegando, ele não venha a ficar, ele não venha a prevalecer nas nossas vidas. E sabe, o desânimo, ele pode acontecer conosco, ou ele pode chegar na nossa vida, bater na nossa porta, quando nós nos decepcionamos com as pessoas, quando ainda não estamos vendo a manifestação das nossas orações. Então, nós estamos orando, nós até cremos que as nossas orações, elas têm chegado ao Pai, mas porque ainda não estamos vendo a manifestação, o diabo, ele começa a sugerir algumas coisas, e nós passamos a pensar que aquilo ali não vai se manifestar, e o desânimo, ele começa a chegar. Ou também, simplesmente, quando as coisas elas não saem do jeito que nós planejamos, o desânimo, ele pode também bater na nossa porta. Seriam vários os motivos, no contexto que nós estamos vivendo hoje, o desânimo, ele pode bater na nossa porta, diante da situação, pode ser por uma dificuldade financeira, pode ser por uma tristeza ou uma angústia que possa estar querendo chegar e não tem um motivo aparente, pode ser porque você gerou uma expectativa sobre esse mês de fevereiro, o mês de março, de abril, até maio que nós já estamos, diante desses primeiros meses, você gerou uma expectativa diante desse primeiro semestre, se podemos dizer assim, desse ano, e as coisas não chegaram ou não estão conforme você planejou, conforme você idealizou, e aí o desânimo vem, bate na porta, quer prevalecer, ou ele quer tomar conta da tua vida. Mas nessa noite eu estou aqui para te dizer que alguns posicionamentos, algumas coisas que você possa vir a fazer, pode fazer com que esse desânimo, ele não prevaleça ou ele não tenha lugar na sua vida.
E antes de nós começarmos a estudar sobre um homem de Deus, que o desânimo bateu na porta dele, eu quero te dizer, te definir o que significa desânimo. Como a própria palavra já diz, né, se podemos separar ela, desanimado. Ou seja, aquela pessoa que está se sentindo sem vida. A palavra desanimar vem da negação de animare, ou seja, da negação de vida, da negação de movimento, da negação de coragem, entusiasmo, vivacidade. Então, se você está se vendo num contexto em que está sem coragem, não está se sentindo corajoso, entenda, se você nasceu de novo, se você tem uma aliança com Deus, se o Espírito de Deus, ele habita em você, na nova aliança que você fez em Cristo, a coragem já está aí em você, o ânimo já está aí em você, o entusiasmo já está aí em você, a vida já está aí em você e também o movimento já está aí. Mas talvez você está andando mais considerando o que você possa estar sentindo do que até mesmo aquilo que habita em você. Então, se você nasceu de novo, o ânimo já está aí. Mas quando eu falo sobre estar desanimado ou o desânimo batendo na sua porta, é de um contexto voltado para o âmbito emocional ou até mesmo físico. Sabe, amados, é possível, às vezes, o desânimo, a falta de ânimo, a falta também de movimento, que é uma das definições de significado, também possa estar relacionado no físico, no corpo físico mesmo. Não trabalhou o dia todo, vamos dizer assim, em que você ralou ou suou para ficar cansado fisicamente, mas você sente o corpo cansado, sente o seu corpo desanimado. Mas, amados, a palavra de Deus diz que nós não devemos andar por aquilo que nós sentimos. Nós não somos daqueles que iremos andar pelo que nós sentimos. Não importa se o desânimo chegou na tua mente ou se o desânimo chegou no teu corpo. O que importa é que o ânimo que você precisa já está aí no teu coração, no teu espírito, porque você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você e o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que te dá vida e aquele que te dá ânimo, já está disponível aí dentro de você. Volta teus olhos para dentro de você e desconsidera um pouco aquilo que as tuas emoções possam estar falando ou aquilo que o teu corpo possa estar também informando. Então, lá em Juízes, no capítulo 6, do versículo 1 ao 16, eu não vou me deter a ler todos os versículos, é um texto, vamos dizer assim, bem extenso, então eu vou estar paulatinamente, né, expondo algumas coisas que estão do versículo 1 ao 16. Né? Nós aqui nos deparamos com Gideão, em que ele foi tomado pelo desânimo, e sabe, amados, Gideão, ele quase abandona os planos que Deus tinha para a vida dele, por causa daquele desânimo que havia batido na porta dele, por causa do desânimo que havia chegado para ele, como chega também para mim, como chega para você. Mas vamos aprender com esse homem de Deus, como ele lidou com o desânimo. E nessa época, Gideão, ele estava passando, né, por uma pressão muito grande, e ele estava desanimado e sem coragem de enfrentar os desafios que estavam diante dele, porque Israel estava diante de guerra, estava sofrendo muitas perseguições e humilhações também dos seus inimigos, e foi nesse contexto de muita pressão em que Gideão, ele se sentiu, ele ficou desanimado e sem coragem de enfrentar os problemas. Sabe, amados, uma das coisas que sinaliza, vamos dizer assim, que o desânimo ele está batendo, né, na nossa porta, é a falta de coragem, é a falta de movimento, como nós vimos no contexto do significado, a falta de entusiasmo e de vivacidade. E foi assim que aconteceu com Gideão, lá no versículo 11 de Juízes, capítulo 6, está escrito assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de presar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então, aqui nós observamos que Gideão, ele foi se esconder dos midianitas, né? No local em que
estava malhando, vamos dizer assim, cultivando o trigo e também a questão do prensar das uvas. Então, ele foi, vamos dizer assim, procurar uma ocupação, ele foi trabalhar em algo em que ele sabia lidar com aquele contexto, mas o propósito não era um serviço. O propósito era se esconder dos seus inimigos. O propósito era se esconder ou fugir dos planos que Deus tinha para a vida dele. E se não tivermos cuidado, amados, nós podemos sim nos escondermos por trás do serviço, nos escondermos por trás de algo até mesmo lícito, para não cumprirmos o plano de Deus, por algum motivo, no caso de Gideão, aqui relacionado à falta de coragem, ao desânimo diante das perseguições, diante das adversidades que ele estava passando. E diante de todo esse sofrimento que Gideão estava, ele se esconde, e nós vamos aprender ou observar, né, o que foi que ele foi orientado, vamos dizer assim, por Deus para vencer aquele desânimo, para vencer aquela, vamos dizer assim, falta de coragem que não estava, vamos dizer assim, disponível para ele. A coragem estava disponível para ele. Nós vamos observar que depois ele venceu tudo isso. Se ele venceu é porque tinha coragem disponível. Sabem, amados, tem coragem disponível para nós. Tem ânimo disponível para nós. Tem movimento e tem vida disponível para nós. Porque Jesus Cristo, ele já conquistou tudo isso que nós precisamos. Então, está disponível. Vai na fonte, porque nessa fonte que é inesgotável, tem tudo que você precisa. Então, no versículo 12 de Juízes 6, está escrito assim: então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus queria usar Gideão para derrotar os inimigos do seu povo, mas para isso, ele precisava mudar sua atitude diante daquela situação. Ele não poderia continuar naquele desânimo. E por causa disso, o Senhor chega para ele e diz através do anjo: olha, Gideão, o Senhor está com você e você é um poderoso guerreiro. Sabe, você pode pegar essas palavras que Deus falou para Gideão e tomar posse para a sua vida. Deus, ele está falando para você nessa noite: eu estou com você e você é um poderoso guerreiro. Eu estou com você e você é uma poderosa guerreira. Então, tomem uma atitude. Era isso que aquele anjo enviado por Deus estava comunicando para Gideão. Estava comunicando para Gideão: Gideão, você precisa mudar a sua atitude diante dessa situação. Esse é o primeiro ponto para você lidar com o desânimo. Mude a sua atitude. E quando o anjo o chamou de poderoso guerreiro, ele estava mostrando para Gideão que ele não era fraco, que ele não era incapacitado. E não é assim, amados, que a palavra de Deus nos chama? Ela nos chama de mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Poderosos guerreiros. Agora eu tenho uma boa nova para te dizer nessa noite. Nessa guerra você não tem mais que pelejar. Porque essa guerra, Jesus, ele já conquistou por mim, ele já conquistou por você. Então, não há uma luta que você precisa, uma guerra que você precisa estar combatendo diariamente. Porque em Cristo você é mais que vencedor, nós somos mais que vencedores. Mas aí, Deus, ele mostra através daquele anjo que estava com Gideão e que por causa disso ele poderia se levantar, ele poderia usar a fé dele e ele poderia sim não estar se apoiando nos seus sentimentos. E sabe, amados, nós precisamos fazer a mesma coisa. Entender que nós não somos incapazes, entender que nós não somos fracassados, entender que nós também não somos fracos, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Na força do Senhor, na fortaleza que Deus colocou em nós, nós não somos incapacitados. Não se veja como uma pessoa incapaz. Não se veja como uma pessoa fracassada. Por quê? Porque Deus está com você. Assim como Deus estava com Gideão, ele também está com você. Então, o anjo do Senhor fala para Gideão: olha, Gideão, se levanta, para de estar se apoiando nos seus sentimentos. Saia desse, vamos dizer assim, esconderijo.
Pare de se esconder por trás do serviço e vá cumprir aquilo que eu chamei você para fazer. Era assim que ele estava recebendo aquela mensagem de Deus para a vida dele. E sabe, amados, mesmo a gente vindo a se sentir desanimado ou até mesmo com medo de algumas coisas que nós precisamos enfrentar, ainda assim, nós precisamos tomar uma atitude, ignorar os nossos sentimentos e agir conforme a nossa fé. Quando eu digo ignorar, não é você não negar os sentimentos. Ignorar significa não considerar. Você pode até dizer, eu estou me sentindo com medo, mas eu não vou considerar esse medo. Eu estou me sentindo fraco, mas eu não vou considerar esse fracasso, essa fraqueza. Eu estou me sentindo sem ânimo, mas eu não vou considerar esse desânimo. Eu vou considerar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que tudo que eu preciso está disponível dentro de mim. A palavra de Deus diz que dentro de mim há poder, dentro de mim há força, dentro de minha vida, dentro de mim há ânimo. Então, eu irei considerar essas coisas. E sabe, amados, quando nós consideramos o que Cristo conquistou por nós, nós iremos abafar essas vozes que muitas vezes elas querem ser maiores do que a voz que está dentro de nós. Mas eu quero te dizer, é só aparência. Porque a voz maior é a voz do nosso Deus, a voz do Todo-Poderoso, que fala constantemente ao nosso coração, através do Espírito dele e através da palavra dele. Aleluia! Então, em seguida, Gideão, ele quis saber o porquê daquele todo sofrimento. Está lá em Juízes 6, versículo 13. Ele vai questionar o Senhor depois daquela orientação, vamos dizer assim. Ele diz, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha como Gideão, ele estava com os seus sentimentos, ou como ele estava distorcendo aquilo que estava dentro dele, porque o anjo havia falado para ele, olha, Deus é com você, você é um poderoso guerreiro. E no versículo, logo após, no versículo 13, ele vai questionar e vai perguntar, Senhor, onde é que está? Onde tu estás? Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos entregou nas mãos de Midian? Você percebe uma distorção? Sabe, amados, eu estava estudando esses dias, né? Algumas pessoas já sabem, eu estou cursando psicologia e eu a cada dia eu tenho me apaixonado pela palavra de Deus, porque ela já nos ensina coisas que de um tempo para cá os homens estão começando a descobrir. Sabe, amados, o que eu tenho entendido e estudado é que, trazendo, vamos dizer assim, para a psicologia, né, na abordagem terapia cognitiva comportamental, ela diz o seguinte, que quando você está com uma crença central e essa crença ela é fortalecida por uma crença secundária e pensamentos automáticos, eles são gerados diante de tudo isso, distorções cognitivas, elas podem acontecer dentro da tua mente, e isso vai trazer um reflexo nas tuas emoções. Então, como é que nós podemos entender, vamos dizer assim, essa distorção, né? É você estar trocando alho por bugalhos. É o que aconteceu, por exemplo, quando aqueles discípulos, eles estavam diante daquela tempestade e Jesus estava indo ao encontro deles e eles acharam que era um fantasma. Por que é que, chegando, Jesus vindo ao encontro deles, eles viram um fantasma e não conseguiram entender que era Jesus? Porque ali, amados, eles estavam cheios de medo, eles estavam diante de uma, vamos dizer assim, turbulência muito grande, o mar estava muito agitado, as ondas estavam revoltas, e eles estavam com muito medo, com muita insegurança, e diante daquele medo, diante daquela insegurança, eles distorceram. E de Jesus eles viram fantasma. E é assim, amados, que muitas vezes pode vir a acontecer comigo e com você. Diante do medo, diante da adversidade, diante da pressão, diante do mar revolto, diante de toda circunstância que possa querer vir para te paralisar,
você distorce. Você faz uma leitura mental totalmente distorcida. E ali você distorce a sua cognição. Você passa a ver algo que não existe. E, amados, Deus nos deu a nossa alma, a sede das nossas emoções, para elas serem bem utilizadas. As nossas imaginações, elas são criadas, ou elas foram criadas por Deus, para elas serem bem utilizadas. Então, aqui, Gideão, ele teve uma distorção, vamos dizer assim, cognitiva. Ele estava com medo, ele foi se esconder, e ele não conseguiu, ou ele não estava conseguindo compreender, ou segurar, ou tomar posse daquilo que Deus estava falando para ele através daquele anjo. E ele começou a questionar. Mas Deus, você pode estar pensando, e aí, o que foi que Deus falou? O que foi que Deus respondeu? Sabe, amados, Deus não o respondeu. Porque perguntas, né, vamos dizer assim, distorcidas, principalmente do próprio caráter dele, ele não vai considerar. Ele não vai responder. Então, Deus não respondeu. Apenas lhe deu uma ordem. Está lá em Juízes 6,14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha a resposta de Deus para Gideão. Deus poderia ter dito para Gideão, Gideão, eu nunca lhe deixei. Gideão, esse não é o meu caráter. Gideão, não fui eu que entreguei vocês nas mãos de Midian. Não fui eu. Ele poderia usar de vários argumentos para responder a Gideão. Mas Deus, ele respondeu a Gideão, dizendo, olha, com a força que você tem, vá fazer aquilo que eu lhe mandei fazer. Vá cumprir os meus planos que eu tenho para a sua vida, que é libertar Israel das mãos de Midian. Porque não sou eu que estou enviando. Ou seja, ele voltou uma pergunta para Gideão. Ele, vamos dizer assim, ele respondeu a Gideão com uma pergunta. Ele voltou para Gideão e disse, você ainda não entendeu que sou eu que lhe enviei, que sou eu que determinei ou que projetei esse plano para a sua vida e que já lhe capacitei, porque eu jamais iria lhe pedir algo ou eu iria propor um plano para a sua vida se eu não lhe desse capacidade para fazer. Sabe, amados, Deus tem um plano para mim e para a sua vida. E quando Deus ele projeta o plano dele para a nossa vida, junto com esse plano já vem todas as ferramentas que nós precisamos para cumprir esse plano. Sabe qual é o nosso maior problema? É porque nós simplesmente não seguramos ou não consideramos as ferramentas que têm chegado para nós, para que nós venhamos a cumprir esse plano. E não olhamos para aquilo que Deus tem falado, não olhamos para aquilo que Ele tem projetado, não olhamos ou não consideramos as ferramentas que Ele tem depositado nas nossas mãos e passamos a questionar, ou passamos a ficar desanimado diante daquela situação, diante daquela pressão, de não ver as coisas acontecendo como Deus havia prometido. Nós temos o péssimo hábito de querer saber o motivo de tudo o que acontece. Mas, às vezes, Deus só espera que simplesmente nós venhamos a obedecer. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos com Gideão, como lidar com o desânimo, é mudar de atitude. É não considerar os sentimentos, não considerar aquelas informações negativas que têm chegado, mas mudar de atitude e considerar a palavra. E a segunda coisa que nós podemos aprender com Gideão é simplesmente obedece. Não queira entender tudo, não queira saber de tudo, simplesmente obedeça. Era isso que Deus estava falando para Gideão. Não importa o que você acha, não importa as suas dúvidas, os seus questionamentos. O que importa é você considerar o que eu falei para você e simplesmente me obedecer. Segunda regra, nem gosto dessa palavra regra, vamos dizer assim. Segundo ponto para lidarmos com o desânimo. Simplesmente obedeça. Obediência. Aleluia. Eu estou quase encerrando, porque são 4 pontos.
Amém? Fica aí comigo e ainda dá tempo você convidar alguém para terminar de ouvir essa ministração, porque ainda vou falar sobre 2 pontos. Vou beber até uma aguinha aqui. Aleluia. Convida aí, encaminha, compartilha. Fala para essa pessoa, quer aprender como lidar com o desânimo? Escuta aí essa pregação. Aleluia. Então, o desânimo de Gideão era tão grande que mesmo depois de Deus ter falado que estaria ao lado dele, ele achou uma outra desculpa para tentar fugir do que o Senhor havia planejado para ele. Eu vou te dizer, viu? Quantas vezes nós não estamos agindo como Gideão? Sempre procurando uma desculpa, sempre querendo encontrar ou dar uma desculpa para não cumprirmos aquilo que Deus planejou para nós, não é assim? Juízes capítulo 6, versículo 15. Lá vem Gideão de novo. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O que é que tem a ver, amados, uma coisa com a outra? Mas Gideão, ele estava querendo encontrar uma desculpa para fugir daquilo que Deus havia planejado para ele, porque ele estava sem coragem, ele estava com medo. Por isso que ele foi se esconder. E ele se sentia, inferior, se achava pequeno demais, se achava que não tinha como fazer nada, enfim. Será que você se identifica com isso de Gideão? Se você se identifica, eu repreendo em nome de Jesus. Você é alguém. Você é precioso, você é importante, você tem um valor tremendo, o valor do sangue de Jesus. Aleluia. Então, se você não se enxergar com os olhos da fé, você não vai conseguir cumprir aquilo que Deus planejou para a sua vida. Nós, amados, nós precisamos entender que Deus quer que nós venhamos a depender totalmente dele. Sim, nós podemos reconhecer as nossas limitações, mas não a ponto de fugir daquilo que ele planejou para nós. Você entende isso? Nós podemos até reconhecer as nossas limitações, mas nós partimos para cima. Nós vamos em frente, cumprir aquilo que ele nos chamou para fazer. Então, qual é o terceiro ponto para lidarmos com o desânimo? Vamos mudar a nossa forma de pensar sobre quem? Sobre nós mesmos. Sabe, amados, se você não acreditar em você, não espere que outras pessoas venham acreditar em você. Se você não entender quem você é em Cristo, não espere que as pessoas vão considerar você como alguém. E eu vou te dizer mais, mesmo que as pessoas elas não te considerem, não te achem uma pessoa especial, você precisa se enxergar como essa pessoa especial. Luciana, por que é que eu devo me ver como uma pessoa especial? Eu não tenho um chamado ministerial, eu não tenho uma profissão de renome, eu não sou de uma família A, B e C. Você precisa reconhecer ou entender que você é uma pessoa especial, simplesmente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele por você. Isso é mais do que suficiente para você todos os dias olhar no espelho, olhar para você mesmo e se ver de maneira diferente. Como lidar com o desânimo? Terceiro ponto, mude a sua forma de pensar sobre você mesmo. Se enxergue como Deus lhe enxerga, como uma pessoa capacitada por Ele para cumprir tudo aquilo que Ele te chamou. Aleluia! Glória a Deus. E o quarto ponto, nós podemos observar lá em Juízes, capítulo 6, versículo 16, que está escrito assim: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. A coisa mais importante que nós precisamos entender no plano que Deus tem para a nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã aqui nessa terra, a coisa mais importante que nós precisamos entender é que Deus, Ele nos ama, que Ele nunca, jamais vai nos abandonar, que Ele está conosco todo o tempo, jamais irá nos desamparar, porque Jesus, Ele prometeu isso, quando Ele disse que quando fosse assunto aos céus, o Espírito Santo iria vir a estar conosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Então, esse entendimento, lembrar que Deus está conosco, foi isso que ele disse a Gideão: Gideão, entenda de uma vez por todas, eu estou com você.
e porque eu estou com você, é possível você derrotar todos os midianitas como se fosse um homem. Deus estava dizendo para Gideão, porque eu estou com você, é possível você cumprir os planos que eu tenho para a sua vida. E é isso que Deus está falando com você e comigo nessa noite. Porque Ele está conosco, nós podemos sim cumprir os planos que Ele tem para a nossa vida. O plano de Deus para Gideão era derrotar os midianitas. Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Ah, Lucérlia, eu não tenho a menor ideia qual é o plano que Deus tem para a minha vida. Começa a procurar na palavra, começa a estudar a palavra, começa a ir para o manual da vida, que é a Bíblia, e você vai se descobrir nela, e você vai se descobrir em Cristo, e você vai saber qual é o plano que Deus tem para a sua vida. É claro, amados, que nós não temos clareza de tudo, porque Deus ele vai nos mostrando à medida que Ele vai encontrando em nós estrutura para lidarmos com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas à medida que nós vamos colocando os pés nas águas, o mar ele vai se abrindo e aquilo que Ele vai propondo, o que Ele tem para nós, vai ficando mais visível diante dos nossos olhos e iremos sim entender e saber passo a passo aquilo que Ele tem para nós, a curto, a médio e a longo prazo. Tem coisas que Deus quer para a tua vida hoje, tem coisas que Ele quer para a tua vida amanhã e tem coisas que Ele quer para a tua vida no futuro. O que é importante nisso? Considerar que Ele está conosco. Nunca esquecer. Sempre estar trazendo à memória que Ele está conosco. E se nós acompanharmos toda a história de Gideão, nós iremos perceber que ele conseguiu realmente derrotar todos os inimigos de Israel. Ou seja, Deus fez de um homem desanimado um dos maiores guerreiros que já existiu. Da mesma forma, Deus sim, Ele pode cumprir os propósitos dele na nossa vida, se considerarmos as estratégias, se considerarmos aquilo que Ele tem nos instruído, aquilo que Ele tem falado para nós. Então, o quarto ponto, talvez você possa estar pensando, certo, Lucérlia, eu entendi o primeiro, né? O primeiro ponto para que eu venha a lidar com o desânimo é mudar de atitude, é considerar a palavra e ignorar os sentimentos, os pensamentos, porque pensamentos, eles geram sentimentos, né? Quando eu digo não considerar os sentimentos, já entendendo que você não deve considerar os pensamentos, porque pensamentos geram sentimentos, e aí desânimo tem sim relação com como você está se sentindo, desanimado, né? Então, muda a atitude considerando a palavra. Segundo ponto, obediência, simplesmente obedece às instruções que o Senhor tem te dado. Terceiro ponto, muda a tua forma de pensar sobre você mesmo. E o quarto ponto, sempre lembre-se que Deus está com você. Aleluia. Eu espero que você tenha recebido essas instruções da palavra do Senhor. Deus, ele é o mais interessado em te ver bem. E é por isso que ele deixou o próprio Espírito dele, ele deixou a palavra dele, para que venhamos a saber como lidar com todas as situações que chegam para nós. Amém? Aleluia. Vou só encerrar com um versículo. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você tenha recebido alguma coisa da parte do Senhor. Salmos 27, versículo 14. Salmos 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não tem mais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, ou por causa da pandemia, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Há um maior conosco do que com ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui chegou para mim um pedido de oração, e eu quero que você, juntamente comigo, nós venhamos a orar, né? Orar por uma irmã. Ela não disse o nome, não importa, Deus sabe quem é essa pessoa, amém? Que está com suspeita do Covid-19, fez o teste, mas ainda não recebeu o laudo, mas crê
que não tem nada. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa, ela pediu oração, ela não se identificou, mas o Senhor a conhece. Ela pede oração diante de sintomas que ela tem sentido, que pode ser que tenha ou não correlação, que tenha ou não relação com o Covid-19. E ela falou que fez esse exame, está esperando o resultado, mas nós cremos, Senhor, no poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o teu poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, operando na vida dessa irmã, e que ela venha até a sua saúde restaurada. Eu declaro em nome de Jesus, qualquer enfermidade, qualquer sintoma que ela possa estar sentindo nesse momento, independente de resultado de exame ou não, eu declaro em nome de Jesus todo sintoma, tudo aquilo que ela possa estar sentindo no seu corpo, caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro a vida de Deus se manifestando nos pulmões dela. Eu declaro em nome de Jesus a vida de Deus se manifestando no sistema imunológico dela, e ela se levantando com vida, ela se levantando com vigor, ela se levantando com saúde, que já foi providenciada através de Jesus Cristo, lá naquela cruz. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas orações atendidas. Essa irmã, ela irá testemunhar os teus grandes feitos na vida dela. Não irá prevalecer nenhuma enfermidade, não irá prevalecer na vida dela. Seja lá qual venha a ser a enfermidade, você está abaixo do nome de Jesus. Se renda agora ao nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelas nossas orações ouvidas e pela autoridade que nós temos através do teu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. E Ele cuida de cada um de nós. Permaneça firme. Se você estava desanimado, comece a se animar. Porque Deus, Ele é contigo. E Ele já colocou disponível para você tudo que você precisa. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos agora dar alguns avisos, não é? Está aí passando, tanto no YouTube, como no Instagram ou no Facebook, as informações necessárias que você precisa, caso você queira ofertar, caso você queira entregar o teu dízimo, está aí disponível para você nas nossas mídias sociais. Eu vou estar aqui só te relembrando, nós temos o Facebook Verbo Natal, nós temos o canal no YouTube Verbo Natal, como também no Instagram, agora não sai não, bem, esse negócio aí, Instagram, saiu. Está lá, 24 horas, essa ministração disponível, para que você possa ouvir, se você ouvir novamente, ou se você ainda não ouviu, você possa vir a ouvir ou compartilhar com outras pessoas. Sempre gosto de dizer, o nosso propósito não é ter milhares de seguidores para dizermos, estamos com tantos mil seguidores, com tantos telespectadores. O nosso propósito é que essa palavra, ela alcance, sim, milhares de pessoas, para que elas venham a se levantar ou ser até mesmo fortalecida pelo poder que há na palavra de Deus. Declaro em nome de Jesus essa pandemia chegando ao fim. Declaro em nome de Jesus medicações elas surgindo. Declaro em nome de Jesus vacina chegando. Declaro em nome de Jesus vida normal chegando para nós, para o nosso Brasil, para todo o mundo. Pandemia, você está com seus dias contados. Vamos estar retornando mais rápido do que pensamos, mais rápido do que tem sido propagado, para as nossas atividades normais, para a nossa igreja, para o nosso trabalho, para os nossos familiares. Estamos com saudades de vocês, amamos vocês e até daqui a alguns dias, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica na paz do Senhor. Aleluia.